Correção lista 2, questão de número 7. A partir dessa questão estaremos trabalhando com o descritor de número 8, que diz o seguinte: estabelecer relações entre unidades de medida e de tempo. Então, a partir dessa questão, o aluno vai começar a resolver questões envolvendo aí unidades de medida. E aí vai ter que recordar algumas coisas para os nossos alunos. Por exemplo, essa 7ª questão, ela diz o seguinte: a turma de Aline está trabalhando com o projeto do folclore. Veja os dias em destaque que acontecerão as atividades. Então tá aí o mês de agosto, essa comemoração vai do dia 22 ao dia 28, e aí o aluno resolverá essa questão observando essa marcação da imagem. Vai ver aí essa designação, né, do tempo desse trabalho. Então a pergunta é: quanto tempo foi planejado para o projeto? Então temos algumas opções que o aluno poderá se basear, né? Uma quinzena, e aí para que o aluno resolva essa questão é preciso a gente retomar um pouquinho, lembrar com ele que um mês tem de 30 a 31 dias, a depender do mês. Lembrar que uma quinzena é um intervalo ali de aproximadamente 2 semanas, né? Totalizando 15 dias. Um dia ele se destaca apenas em uma marcação, aí nesse caso no calendário. Então, ao observar essa tabelinha, né, esse calendário desse mês de agosto, o aluno vai perceber que tem aqui apenas 7 dias, dia 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Portanto, ao contar ele vai ver que são 7 dias. E aí estabelecerá a relação de tempo, né? 7 dias é o mesmo, é equivalente a uma semana. Chegando aí à conclusão que a resposta correta é a letra C. Uma semana é o tempo de duração aí desse projeto. Questão 8 da lista de número 2, correção dessa questão, ainda trabalhando com o descritor 8, atendendo aí a unidade de medida, de tempo. Então, essa questão ela traz a seguinte proposta: janeiro foi um mês de férias escolares. Observe o calendário e responda quantas semanas completas tem esse mês. Então, a proposta aí lançada ao aluno é que ele consiga identificar quando é que nós temos uma semana completa em um calendário. Observe que na primeira faixa só vamos encontrar ocupado aí o sábado, não atendendo a descrição que foi pedida aí na questão. Ela diz que quer a semana completa, apenas o sábado ele não completa uma semana. Então o aluno já poderia eliminar essa primeira linha. Na segunda a gente vê que vai do dia 2 até o dia 8, atendendo aí todos os dias completinho da semana, do domingo ao sábado, finalizando 7 dias, que é o que compõe uma semana. Então o aluno poderia aí já contar como uma semana completa. Na terceira linha também completinha, do domingo ao sábado. Na quarta linha, temos aí também a mesma descrição, do dia 16 ao 22 completinha. E por fim, né, essa aqui é onde começa a 23, dia 23 ao dia 29, completo. Observe que na última a gente vai ter aí ocupando o domingo e a segunda-feira. E aí o aluno poderia até pensar que contaria, né? Mas a questão ela deixa muito claro que quer quantas semanas completas. Ele vai só considerar estas semanas que foram completadas do domingo ao sábado, todos os dias completos. Então tá aqui, primeira, 1, 2, 3, 4. Então ele vai ver que são 4 semanas e poderá aí marcar a letra B. Essa questão é bem interessante porque você pode retomar também a ideia de contagem de tempo, de semanas, até mesmo do mês com o aluno, e aí trabalhando essa habilidade com outras maneiras também. Lista 2, questão de número 9, estaremos corrigindo aí, ainda trabalhando naquele descritor, não é, de unidade de medida de tempo. Essa questão ela traz um probleminha e aí envolve um pouco de interpretação de texto também. Lembrando que matemática vai muito além de resolução de somas e números, né? Mas está relacionado também com linguagem. A matemática tem sua própria linguagem. E quando se traz esse tipo de questão, nosso aluno ele se aproxima aí da linguagem matemática. Observe o que nos diz o texto. Um babuíno ruivo, uma espécie rara de primata, nasceu em 26 de janeiro de 2011, no safari Ramat Gan, em Israel. E aí mais algumas informações. Faz 30 anos que o último primata ruivo nasceu em Israel, no zoo de Tel Aviv. A pergunta que é trazida para o nosso aluno tá aí, há quantas décadas não nasciam primatas ruivos? Observe que para o aluno resolver essa questão ele precisa aí retomar a informação trazida no texto. O texto diz que faz 30 anos
Então, iremos trabalhar aí com esse valor, com esse dado, certo? 30 anos é o tempo aí que não nascia um primata ruivo. E aí a pergunta não é em anos, que é em décadas. E já chama a atenção aí do aluno para isso, tá? Porque rapidamente eles, quando vem uma questão como já bota lá, marca 30 e marcam com toda a certeza do mundo. Mas aí é importante lembrar da linguagem matemática que a gente falou inicialmente, ó, décadas. Décadas está totalmente relacionada aí a uma descrição da matemática. Lembrando que, retoma um pouquinho com ele, lembra aí que década é um conjunto de 10. Observe que a própria palavra, a nomenclatura dela, ela já puxa aí para a lembrança do 10. Então, uma década seria equivalente a 10 anos. Então, você junta aí 10 anos, um conjunto de 10 anos, então você tem uma década. Portanto, se o aluno faz o seguinte, ó, 10 mais 10, decompondo aí esse 30 mais 10, separando de 10 em 10 no caso, né? Então, 10 mais 10 mais 10 vai resultar um valor de 30. Observe que usamos esse 10 3 vezes. Portanto, em 30 anos nós temos 3 décadas. Então, o aluno pode marcar aí a letra B, com certeza que estará correta a sua questão. Outra forma, professora, de resolver isso, ele poderia simplesmente dividir aí o 30 por 10 e encontra o valor aí de 3, totalizando aí exatamente as nossas 3 décadas. Lista de número 2, questão 10, estaremos fazendo a correção, trabalhando ainda com a unidade de medida de tempo, tá? E essa questão, ela diz o seguinte: Joana marcou uma consulta no médico no horário indicado no relógio abaixo. Então, tá aí, ó, o relógio marcando 1 hora. E é preciso aí, a pergunta que é tida, né? O horário de consulta de Joana Observe que para essa questão é exigido que o aluno se lembre aí a contagem de horas em um relógio, né, analógico. E aí, para ele fazer essa retomada também, ele vai ter que lembrar que o ponteiro grande, por exemplo, ele está marcando ali os minutos, enquanto o ponteiro pequeno, menor, ele está marcando a quantidade de horas. Então, se o aluno ele lembra disso, que o ponteiro pequeno, o ponteiro menor, ele está marcando a quantidade de horas, então rapidamente ele já vê aqui, ó, que são 3 horas. Mas observe que nas alternativas não está dando a quantidade, as horas, né, em 3. Observe que pelo horário do relógio, né, esse horário está sendo, dessa consulta será à tarde. Porque não tem 3 horas aí, a gente tem 12, a gente tem 15. Então, é preciso também voltar um pouquinho com o aluno, lembrar que quando há esse giro, vamos lá, 1, 2, 3, 4, até 12 horas, quer dizer que se passou o tempo, o período aí da manhã. Quando vai voltar para 1 hora da tarde, a gente contaria aí o 13, 2 horas, 14, 3 horas, 15. Então, nesse novo giro, quando é tarde, a gente continua a conta. 12, 13, 14, 15, 16 e por aí vai. Então, a partir daí, a gente já fixa com o nosso aluno que 3 horas é a mesma coisa que 15 horas, quando eu estou falando do horário da tarde, tá? Então, beleza, fechou aí. Sendo que o ponteiro grande, como dito inicialmente, ele está marcando os minutos. Então, o aluno olha isso aí, eu até concordo com ele. Ele olha e diz, são 12 minutos, letra A. Mas é preciso ter um pouco de cuidado antes de marcar direto assim, né? Avisar ele que esses minutos, por exemplo, do ponteiro do 12 até o 1, em minutos nós temos aí 5 minutos. Então, lembrar também dessa parcelinha, dos pontinhos que há entre um número e outro, para que ele venha recordar. E aí, finalizando essa correção, é preciso entender, que o aluno entenda que quando o ponteiro grande está em o pequeno, está em um número e o grande está no 12, sempre que o pequeno estiver em um número e o grande no 12, o que é que está acontecendo? Ali temos um horário fechado, ou seja, vai ser 15 horas em ponto, como diz a história, né? 15 horas. Então, ele não vai contar 15 horas e 12 minutos. Pelo critério que a gente já explicou, ele vai contar aí apenas 15 horas, que é o que está marcando no relógio. Portanto, questão correta aí, letra correta, letra B. Correção da lista 2, questão de número 11. Trabalhando ainda com unidade de medida de tempo. Essa questão, ela diz o seguinte: uma partida de futebol tem duração aí de 90 minutos. E a pergunta, questão, problema aí, para que o nosso aluno resolva esse tempo corresponde a... Então, queremos saber quanto esse tempo corresponde em horas, né? Fazendo essa transformação aí. Observe que todo tempo
finalizado aí foi dado em minutos. A partida de futebol, ela tem 90 minutos. Se você observar as alternativas, observe que temos sempre uma hora e uma fração da hora, né? Que seria aí os minutos. Para que o aluno resolva essa questão, é preciso lembrar aí de uma convenção, né? Que em 60 minutos nós temos uma hora. Então, temos essa equivalência aí, certo? Então, de início, a gente já sabe que em 90 minutos a gente vai ter uma hora fechadinha. Sendo que se em 90, observe só, 90 nós tiramos 60 minutos, que foi a hora aí que a gente tirou. Então, restam apenas 30. Esses 30, eles já estão em fração aí em minutos, tá? Então, seria minutos. Portanto, a resolução desse problema aí, dessa questão, seria a letra C, ó. Temos 1 hora e 30 minutos, tá? É interessante, sim, fazer todo esse percurso devagarzinho. É bem certo que boa parte dos alunos já entendem essas transformações, mas eu acho muito válido a gente pegar aí, fazer essa retomada de tempo, de subtração, para ver a fração que resta. E aí, resposta correta, nosso aluno responderia letra C. Lista 2, correção da questão de número 12. Trabalhando ainda com o descritor, né? De unidade de tempo, de medida de tempo. Então, observe que nos diz essa questão. Ana fez faxina em sua casa. Ela começou o trabalho às 8 horas e terminou às 15 horas e 30 minutos. A pergunta, né? Quanto tempo Ana gastou para fazer essa faxina? Então, queremos saber o tempo total aí, de 8 horas até 15 horas e 30, quanto tempo foi esse percurso. Então, uma das formas que o aluno poderá fazer, dentre tantos caminhos que ele pode tomar aí para resolver essa questão, é o seguinte: sabemos que o tempo ele não é contado no primeiro momento. Por exemplo, quando ele vai contar, ela começou a trabalhar às 8 horas, ele não vai contar 8, 9, tipo, contando 8 como 1 hora. Ele só começa a contar a partir da 9ª, tá? A partir da seguinte. Então, de 8 até 9, se passou 1 hora, certo? Só colocando aqui, ó, de 8 até 9, se passou 1 hora. Beleza. De 9 horas, vamos lá, vou fazer devagarzinho aqui. De 9 até 10, se passou mais 1 hora, certo? Então, de 10 até 11, lá vai mais 1 hora, guardando essas informações. De 11 até 12, lá se vai aí, ó, mais 1 hora, certo? De 12, aí, lembra lá do ponteiro, quando passa pra tarde, tá? Quando é o horário da tarde, a gente já vai contar 1 hora da tarde como 13 horas, tá? Então, de 12 até 13, mais 1 hora. De 13 até 14, finalizando mais 1 hora. E agora vai ser de 14 horas até 15 horas, totalizando mais 1. Observe que ela terminou às 15 horas e 30. Como 30 é uma fração da hora, a gente vai deixar guardadinho aí por enquanto. Observe quantas horas apareceu nessa divisão que fizemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então foram 7 horas. Mas lembra lá dos 30? Os 30 minutinhos? Então foram 7 horas e 30 minutos. Resposta correta, letra B. Então, para essa questão, existem vários caminhos, tá? A gente tá só mostrando aqui o que dê para explicar bem ao nosso aluno. Mas aí o aluno pode usar outras estratégias para finalizar a resolução aí da lista 2.